Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui para mais uma monitoria da nossa área policial. Meu nome é Arthur Fontes, sou auditor fiscal da Receita Federal e coach no Estratégia Concurso. Também sou responsável pelas trilhas da área policial e organizo algumas delas, como a da Polícia Civil Escrivão e da Polícia Federal Escrivão também, e atualmente da Polícia Civil de São Paulo, né, Escrivão Investigador. Então, quanto a essas trilhas, eu posso tirar um pouco de dúvidas de vocês sobre o conteúdo, sobre o andamento, esse tipo de coisa. Bom, hoje é o nosso segundo encontro de uma série de 9, se eu não me engano, monitorias da área policial, que a gente está tentando mostrar uma trajetória de um aluno desde o momento em que ele decide fazer o concurso até o dia da prova. Então, a gente vai pegando mensalmente um tema, né, através da evolução do aluno. Então, no mês passado, a gente falou um pouco sobre a escolha do concurso, a escolha de se tornar um concurseiro, o que isso pesa, né? Qual a importância de ter em mente o porquê que a gente resolveu fazer um concurso público, né? Desde que pode ser para ganhar mais, para ter estabilidade, para ter mais tempo livre, esse tipo de coisa, né? Mas tem que ser alguma decisão bem importante para, nos momentos de dúvida, a gente lembrar por que resolveu optar por esse caminho, né? E aí depois, como escolher a área que você vai prestar concurso, qual concurso, vou fazer Polícia Civil, fazer Polícia Federal, fazer PRF ou outros concursos, né? Porque o que a gente está falando serve para qualquer área também, né? Não só policial. Então, a gente teve um tema bem introdutório no mês passado e agora a gente vai começar a dar os primeiros passos na organização propriamente dita do estudo. Bom, além desse tema, né, a gente vai tirar as dúvidas de vocês, então podem escrever aí no chat que eu vou acompanhando, né? Deixa eu ver aqui quem já está com a gente, né? Boa noite, Érica, Elisa, Pedro, João, o Adriano que está nos ajudando, o Thales. Já tem até algumas dúvidas aqui, deixa eu ver aqui. A Érica perguntou: vou fazer a prova da OAB, nunca declarei imposto de renda. Como faço para apresentar essa declaração por não ser optante? Bom, Érica, nesse caso aí é uma dúvida bem específica. O mais tranquilo para você é perguntar para a própria banca, né? Tem lá os contatos dele, manda a sua dúvida por e-mail, liga para eles, né? Por e-mail é bom que você já fica registrado, né? A sua dúvida e a resposta, e aí eles vão te instruir direitinho, né? Mas você não tem como apresentar uma declaração porque você não é obrigado a declarar, né? Então, ele provavelmente deve ter uma declaração sua para a banca informando que é isenta, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Essa live vai ficar disponível no canal? Sim, a gente faz ela agora ao vivo, né? Depois vai para um processo de edição lá da equipe e daqui a um tempinho fica disponível na aba de monitorias. Então, se você está fazendo alguma trilha, né? Normalmente tem lá dentro do pacote a monitoria da área policial, se for uma trilha policial, né? E vai estar disponível lá, ou então através do menu lado esquerdo da área do aluno, tem lá uma opção de monitorias, aí é só entrar aí pesquisando. Boa noite, Thales. Será que esse ano sai o concurso da Polícia Civil de São Paulo? Com certeza, vai sair sim. Saiu uma notícia há não muito tempo que a intenção da Polícia Civil aqui de São Paulo é fazer 2 concursos esse ano. Então, um seria até o final do primeiro semestre e o outro até o final do ano, né? Então, se eles forem cumprir certinho, né, o pé da letra o que falaram, né, o edital não deve estar faltando muito para ser publicado, né? Para fazer uma prova até fim de julho, né? Vai ter que ser em algum momento aí do mês que vem o edital. Então, se preparem, né? Continuem estudando com afinco, porque o objetivo é vocês estarem o mais preparados possível antes da publicação do edital. Peritos da Polícia Civil de São Paulo. Peritos eu não sei, não falaram
nada não, mas falam mais do delegado, escrivão, investigador. Tem a área administrativa também, né? Sempre perguntam também a área administrativa da Polícia Federal também está em andamento, né? Acho que já saiu a autorização, não, foi pedida a autorização. Então, vamos ver se esse concurso sai esse ano, né? Se esse movimento. Por enquanto, o governo novo ele estava fazendo um mapeamento da situação dos servidores públicos. Então, fizeram várias rodadas lá com os servidores, com os sindicatos, né? Está saindo o aumento lá da área federal, de 9%. Tá agora no Congresso para ser votado, acho que essa semana deve ser votado. Então foi um primeiro momento, né, lá do governo novo, né? E agora eles estão analisando os pleitos individuais, porque agora foi o aumento mais geral. Agora vai ver os pleitos mais individuais e as necessidades de cada órgão também, né? Em termos de concurso, eles só liberaram, acho que um ou dois que eram mais emergenciais, mas estão estudando os pedidos de cada órgão, né? Então, a tendência é que tenha novos concursos. O PT é um partido sempre ligado lá ao serviço público, então, normalmente tem alguns concursos durante o mandato deles, né? Então, vamos ficar aí na expectativa desses concursos federais que podem vir em breve. Tiago terá mais simulados para o cargo de investigador da Polícia Civil de São Paulo? Até o momento tem 3 disponíveis. Com certeza, Tiago. Principalmente depois que sai o edital, aí a gente tem um cronograma maior de simulados, né? Por enquanto não tem edital, a área pedagógica vai fazendo um giro, né, entre os principais concursos e disponibilizando alguns simulados, né? E o Polícia Civil de São Paulo é um dos principais, né, principalmente na esfera estadual. Então, sempre vai ter algum simulado novo, né? Não vai ter essa frequência que você gostaria, sei lá, de ter toda semana, né? Mas com certeza vai ter sim. E depois que sai o edital, aí você vai ter duas opções, né? Tem a opção desses simulados gratuitos, que a estratégia vai lançando, e aí vai ter alguns durante o prazo do edital, e tem as rodadas avançadas de simulado, que é um pacote à parte, mas que vale muito a pena, né? Porque aí são todas questões inéditas, questões com um nível de dificuldade alto, no perfil da banca, os assuntos que elas gostam de cobrar. Então, é um treino bem mais eficaz, né? Porque você também tem a opção de ver a tua concorrência, todo mundo que está fazendo esses simulados consegue mandar o gabarito e fazer um ranking, então você tem uma boa noção de como que está a sua preparação em relação aos seus concorrentes. Bom. Cláudio, Samira, boa noite. Eu sou alguma previsão para a Polícia Civil do Maranhão? Do Maranhão, eu não cheguei a ver nada, não. Eu sei que tem. As polícias civis, em geral, não tem nada assim, muito quente, né? A Polícia Militar, que tem alguns com banca já escolhida, então esses aí tendem a sair o edital em breve, né? Já passaram pela fase de ter uma comissão para estudar o concurso, pedir autorização, ter a autorização, definir a banca, então agora só falta o edital, né? Então, esse de Polícia Militar tem alguns, como do Rio de Janeiro, como do Amapá, de Santa Catarina, esse já tem uma banca definida. Agora, a Polícia Civil, em geral, não tem ainda, né? A de São Paulo também não tem, mas só tem a comissão formada, mas é sempre a VUNESP, né? Então não é uma dúvida muito grande da banca, né? E aí o edital, pelo que eles estão prometendo, vai sair. Agora, Polícia Civil do Maranhão, não tem nenhuma informação, não. Eu dei uma olhada aqui, mas não tem, não. Ok? Deixa eu ver. Ricardo, boa noite. Previsão para o concurso da PF. Então, a PF é o que eu acabei de falar lá do governo federal. Por enquanto, ainda não temos, né? A tendência é que saia primeiro o administrativo da PF, para depois ver
novos concursos de agente, papiloscopista, escrivão. Tiago, eu virei vitalício, esse pacote de simulados avançados está incluso? Não, não, Tiago. Esses simulados avançados, eles são um pacote à parte, eles só estão, acho que eles estão disponíveis na assinatura vitalícia, né? Vitalícia não, Platinum, que dá direito ao coach, né? Acho que também dá direito a rodadas avançadas simulados. Fora essa, aí é um pacote vendido à parte. Mas é um investimento para o aluno que está já se preparando há algum tempo, que já está realmente começando a concorrer a uma vaga, né? É um produto excepcional. Durante a minha preparação, eu fiquei um ano, mais ou menos, fazendo simulados nesse esquema, e foi essencial, né? Porque dava para eu monitorar bem em que ponto da matéria, que matéria que eu estava mais fraco, que eu tinha que estudar um pouco mais. Então, isso ajuda bastante, né? E eu via a minha situação com relação aos demais concorrentes. Tá bom? Bom, essas são as dúvidas que eu vi até agora. Deixa eu dar uma passadinha aqui na apresentação para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o tema também. Depois eu volto aqui e vejo mais perguntas. Bom, então, deixa eu ver aqui. Não, monitoria criar um plano eficaz de estudo, que é a nossa segunda monitoria, está aqui a nossa lista, né? Então, vão ser realmente 9 encontros, né? Vai do 00 ao 8. Então, passamos aqui pelo primeiro, que foi o que eu já expliquei, e agora vamos falar sobre a criação de um plano de estudo eficaz. Essa criação do plano de estudo vai depender um pouco também se você vai estudar por uma trilha estratégica ou você vai fazer uma programação própria, né? O aluno sempre tem as duas opções, né? Agora, se você vai seguir a trilha, o ideal é seguir realmente o planejamento feito pelo coach, né? E não tentar misturar, né? Vou seguir parcialmente a trilha e vou fazer essa parte aqui por conta própria, que aí normalmente acaba se embaranando, né? Vai misturando e não consegue ter uma produção efetiva, né? O ideal é seguir só um caminho, né? O que você pode fazer numa trilha pô, eu já estou dominando bem uma certa matéria, aí você pula as tarefas daquela matéria, né? Mas aí tem que ter uma avaliação bem detalhada da sua situação naquela disciplina. Bom, então, o primeiro ponto é a organização do tempo. Isso daí vai ser essencial tanto na trilha quanto na organização de estudo próprio. O primeiro ponto é você saber a sua carga horária. É o mais importante, né? Quanto tempo eu tenho para estudar? Então, na monitoria anterior, a gente falou, vamos decidir estudar para concurso? Vamos, por quê? Por isso, para que concurso, para que área? Então, já está escolhido. Então, agora a gente tem que, nessa monitoria, ver como que você vai encaixar essa atividade nova, né? Porque o teu dia a dia não tinha o estudo para concurso. Então, agora a gente vai ter que encaixar isso daí no seu dia. E não é sei lá, um preguinho que você está encaixando ali no seu dia, né? Você está encaixando um bloco enorme no seu dia, né? Você vai precisar de 3, 4 ou 5 horas de estudo por dia, né? Para ter uma produtividade boa, né? Quando você estiver num pós-edital, o ideal é que você suba isso para umas 6 horas por dia. Então, você tem que abrir mão de algumas outras atividades que você fazia, né? Para poder encaixar essa nova atividade de estudo. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa mapear o teu dia. Pega uma agenda, né? E veja lá o que você faz na segunda-feira, na terça, na quarta, em cada dia da semana. Eu gasto tempo indo para o trabalho, então tem deslocamento de ida, deslocamento de volta, eu tenho tempo lá no trabalho, eu tenho 1 hora de almoço, tenho 2 horas de almoço, depois eu saio, eu vou para a academia, fico tanto tempo, depois eu vou encontrar com os amigos, tomo um chopp, é tanto tempo. Então, você vai fazendo todo um mapeamento. Na terça-feira eu vou ao supermercado, eu levo as crianças na escola,
Pô, eu tenho que fazer, sei lá, fazer entregas no correio, eu tenho, vou fazendo todo o detalhamento do meu dia a dia, né? E aí você vai ter uma noção do tempo que você gasta em cada atividade. Gasto tanto tempo vendo TV, gasto tanto tempo vendo YouTube, Instagram, TikTok, qualquer um desses programas, né? Que consome bastante do nosso tempo. Então, isso tudo você tem que ter bem desenhado lá na tua agenda para você ver da onde que você vai tirar tempo para montar o seu plano de estudo. Então, você vai tentar reduzir algumas atividades e delegar algumas para outras pessoas. É a decisão de estudar para o concurso é uma decisão familiar, né? Então, eu vou começar com a minha esposa, vou falar com os filhos, aí vou pedir para minha esposa levar as crianças para a escola, pegar as crianças para a escola, vou botar eles num transporte escolar, para tentar liberar um pouco do tempo. Eu normalmente faço as compras no mercado, vou pedir para minha esposa fazer, ou então vou fazer pela internet, eu já liberei um tanto de tempo. Eu gasto muito tempo vendo o celular, vou reduzir esse tempo. E por aí vai, né? Você vai realocando o seu dia. Para alguns isso vai ser mais fácil, para outros vai ser mais difícil. Alguns acabaram de sair da faculdade, então já tinha uma rotina ali de estudo, então só vai manter o mesmo tempo para estudar para o concurso. Mas o importante é você ter esse mapeamento das atividades que você faz e da onde você está tirando o tempo e quanto tempo você vai ter de estudo. Então agora eu tenho 3 horas na segunda, 4 horas na terça, 3 no resto dos dias, e assim vai, né? Não quer dizer que todo dia tem que ser igualzinho, né? Na segunda-feira vou ter que me concentrar para resolver um monte de coisa, mas aí eu libero 4 horas, 5 horas no restante da semana, também está valendo. O importante é manter uma regularidade. Se você puder estudar todos os dias, é o ideal. O que a gente propõe, né, para vocês? Né? O estudo não pode ser também a única coisa que você vai fazer. Né? Então, se você faz uma academia, mantém a academia. Sou um rato de academia, fico 3 horas na academia, vamos diminuir isso aí para 1 hora só, né? Mas essa atividade física é importante, né? Porque você tem que se manter com o corpo são e a mente sã. Importante que você não tenha recaída, já não fique doente, que vai acabar atrapalhando o seu estudo. Então, é bom manter um equilíbrio, né? E a academia ajuda muito nisso daí. E também porque você fica muito tempo sentado, né? Para estudar. Então, se você faz uma academia, acaba fortalecendo, você aguenta melhor essa rotina de ficar sentado por um longo tempo, né? Então, isso daí é importante você manter. Outra coisa é você manter a atividade social que você tem. Não vai ser igual ao que você fazia antes, mas vamos manter o domingo livre para você fazer o que você quiser, para se desligar realmente do estudo. Vamos tentar estudar mais de segunda a sexta, aí no sábado você faz um meio expediente ali de estudo. Então, tenta se organizar assim dessa forma, né? Uma regularidade de segunda a sexta e um pedaço do sábado você estuda e depois você tem um tempo livre. E aí ali você vai encaixar os cinemas, os chopes, o churrasco e tudo mais, né? Ok? Vamos voltar aqui na apresentação. Então, o que eu falei é o que está resumido aqui nessas linhas da apresentação. Aí você vai ter, então, um calendário semanal com as horas líquidas de estudo. Na verdade, o teu calendário vai estar ali com um tempo bruto, né? Eu posso estudar todo dia de manhã, das 7 da manhã até, sei lá, 11 horas. Então, eu tenho 4 horas brutas aqui. E aí a gente vai ter que extrair essas 4 horas aqui o máximo possível de estudo, né? E aí a gente vai falar um pouco de como tentar otimizar esse tempo, né? Essas 4 horas, vamos tentar transformar ela numas 3 horas e meia de estudo líquido, né? Não é tão fácil, né? Mas é uma questão de treino. Bom,
E aí, depois que você definiu essa carga horária, vamos dividir em tarefas mais curtas, né, de 1 a 2 horas. Então, aqui é um exemplo de uma pessoa que tem 3 horas líquidas de estudo por dia, e aí a gente coloca 2 tarefas por dia, né, de segunda até domingo, aqui nesse caso. A gente pode fazer uma opção de cortar essa aqui do domingo, né, para você ter um pouco mais de tempo de lazer. E aí, aqui o quanto tempo está? 90 minutos. Né? Por que 90 minutos? Né? Porque 1 hora e meia é o ponto médio entre 1 e 2 horas, é o tempo que você consegue se manter bem concentrado no que você está fazendo. Menos de 1 hora para uma atividade de estudo, de teoria, né, de leitura, é pouco tempo, porque você precisa engrenar, né? Então você leva ali 10, 15 minutos, dependendo da pessoa, para poder engrenar de fato no estudo. E aí, se você coloca 1 hora de meta, né, você vai ter aproveitado ali uns 30, 40 minutos efetivo, né? Porque quando você está chegando no final da meta, você também já começa a diminuir a concentração, né? Você já sabe que está acabando, né? Já começa a devagar um pouco, né? Então a gente coloca 1 hora e meia porque é um tempo onde você vai produzir bastante, mesmo descontando os tempos de aceleração e frenagem. Tá bom? Dentro da tua possibilidade, tenta sempre colocar uma carga de estudo maior na parte da manhã, porque é o momento que a gente é mais produtivo. A gente acordou, então está com a mente descansada, o corpo descansado. Em geral, a pessoa vai render mais pela manhã. Não é assim uma regra para todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas funcionam melhor assim de manhã. Alguns até acham que eu rendo mais de noite. Mas se você fizer um teste e estudar pela manhã, você vai ver que talvez renda até mais também, né? Às vezes a pessoa nunca experimentou, né, isso daí. E aí faz um teste. A gente tem que ir testando para se conhecer também, né? O estudo para concurso é um momento de autoconhecimento também, né? Você acaba descobrindo características suas que você nem sabia que tinha, né? Então, tenta fazer isso pela manhã. Se vê, pô, eu não rendo tanto mais assim, põe mais tarefas para de noite, para de tarde. Isso também vai depender do tempo que você tem disponível, né? Eu trabalho 8 horas por dia e não tenho como estudar de manhã. Então, não tem jeito, vai trabalhar de noite. Foi o meu caso, eu passei estudando só de noite. De manhã eu estudava muito pouco porque tinha que chegar cedo do trabalho. Agora, quem tem disponibilidade do dia todo, né? Então faz um esquema desse, põe mais atividade de manhã. Então aqui eu estou fazendo 3 tarefas, uma tarefa de revisão de 24 horas, você vai gastar uns 30 minutinhos, e 2 tarefas de 1 hora e meia. Então aqui você está fazendo 3 horas e meia de manhã. De tarde, aí você vai resolver as outras coisas do seu dia, né? Além do estudo, e tenta fazer uma tarefa aqui curta, de 1 horinha pelo menos, né? Para ter feito algo de tarde. E de noite você faz mais uma tarefa completa, né? E vai dormir cedo, né? Porque a noite de sono, uma boa noite de sono, também é fundamental para o estudo, né? É o momento que você está descansando tua mente, seu corpo, o teu consciente está mandando as informações importantes para o subconsciente, né? Então é o momento onde a gente fixa o que foi estudado durante o dia, tá bom? Então vamos tentar organizar dessa forma. E aí, dentro do possível, você vai encaixando a tua rotina diária nesse quadrinho. Então, organização do material. Antes de falar do material, vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui de vocês. PF, isso. Horizonte. Boa noite. Tenho uma dúvida. 2 sessões de estudo de 1 hora e meia cada, uma pela manhã e outra à noite, com revisão e exercício no domingo. É um bom planejamento? Então, essas 2 sessões de estudo de 1 hora e meia é de segunda a sábado que você está falando, ou não, né? É um bom planejamento? Se for todo dia, 3 horas por dia, tá bom. Você não precisaria nem fazer essa revisão
e exercício no domingo, poderia ser no sábado, junto com mais uma atividade ou outra de estudo. Lembra que na monitoria anterior a gente falou lá das etapas, né? Você vai ter um ciclo no momento inicial de estudo de teoria, é onde você está tendo o primeiro contato com a matéria, com o conteúdo de cada disciplina. Então, é uma atividade que o ideal é que você faça uma tarefa assim, de 1 hora e meia realmente, né? Que é muita leitura. Mas você vai ter outras tarefas que são de revisão. Normalmente são mais curtas. Então, você acaba conseguindo executar uma tarefa de teoria, uma tarefa de revisão numa tarde, numa noite, né? Não é tão complicado. Uma revisão é muito mais curta. Em outros momentos vão ter tarefas de exercícios. Aí elas normalmente são mais rápidas também e é mais fácil de você fazer ela quebrada, né? Eu tenho que fazer 30 exercícios de uma matéria. Aí eu começo a fazer agora acabou o meu tempo disponível. Eu só consegui fazer 20 exercícios. Depois você retoma e continua os outros 10. Não é algo que você precise de uma concentração durante um período mais longo. Isso ocorre mais no estudo da teoria, realmente. Sâmia, professor, mas agente de custódia da PCDF, rola? O agente de custódia da PCDF, eu acho que o administrativo estava para rolar. O agente de custódia, eu não me lembro. Deixa eu ver se eu acho PCDF. PCDF administrativo autorizado, analista técnico de assistente. O agente de custódia também está autorizado. Então, os dois agora estão na fase de escolha da banca. Então, tem chance de sair esse ano, sim. O primeiro semestre, eu não sei, acredito que não, né? Ainda vai escolher a banca para depois fazer o edital. O PCDF, às vezes, muda um pouco, né? Muda o conteúdo, muda a banca. Já o PC São Paulo, não, né? Então, normalmente o edital é mais parecidinho e a banca é a mesma, né? Então, o processo é um pouco mais rápido, né? Ok? Roger, como montar meus próprios simulados? Então, no sistema de questões, você tem como montar ali, né, filtrar as matérias, o conteúdo programático, e no final, quando você vai gerar o caderno, ele te dá a opção de gerar um caderno de questões ou um simulado. E aí ele vai ter lá, se definir, eu botei 60 questões e coloco 4 horas para resolução. Então, ele vai te dar esse limite, né? Depois, quando você for resolver ele vai ter um contadorzinho lá para marcar o tempo, né? E eu acho que você já vai respondendo uma atrás da outra e no final você vê o gabarito, né? Tá bom? Mas ou também você tem a opção de montar um caderno de questões e depois transformar ele num simulado. Só que aí vão ser questões que já foram aplicadas em outros concursos, né? Até tem um bocado de questões inéditas lá no sistema de questões, né? Mas aí você tem que fazer um filtro por elas, né? Aí eu não sei te dizer mais ou menos quantas questões inéditas tem em cada disciplina. Nas principais disciplinas vão ter bastante, né? Mas aí também tem que ver o perfil da banca. Aí normalmente você tem lá inéditas do SESP, inéditas da FGV, inéditas da FCC. Não tem inéditas de qualquer banca, né? Aí você tem que ver lá os filtros no sistema de questões. Galera, o LDE é apenas para quem é vitalício? Isso, só para quem é vitalício. Nixin dividiu o horário de estudo em duas partes, manhã e noite, ou tudo no mesmo horário. Eu gosto que quando divide assim em turnos diferentes, né? Porque a gente vai ver aqui na frente que você normalmente faz alguns intervalos, né? Então, vamos supor aquele quadro que eu mostrei ali com 3 tarefas de manhã. Então, a pessoa vai fazer a revisão de 24 horas, aí faz um intervalo curto, né? Só para levantar, alongar, vai beber uma água e volta. Tem que ser bem curto mesmo, né? Tipo uns 5 minutinhos.
mas já são 5 minutos de intervalo. E aí você começa a outra tarefa. Aí você vai ficar 1 hora e meia sentado estudando alguma matéria. Quando acaba essa 1 hora e meia, aí você vai fazer um intervalo um pouquinho maior, uns 10, 15 minutos de intervalo. Então, vai levantar, vai responder alguma mensagem importante, ver ali se tem alguma coisa importante, vai no banheiro, se exercita um pouco, né? Anda para lá e para cá. Eu tinha um aluno que ele estudava de noite, né? E aí dava sono, e aí ele, entre cada tarefa, ele ia para a escada, subia uns lances de escada, descia, porque aquilo despertava ele, aí ele voltava e estudava outra tarefa. Aí ele conseguia se manter acordado. Então, são estratégias que os alunos vão procurando, né? E aí você precisa desse intervalo um pouco maior para poder a mente também se recuperar, descansar um pouco, fisicamente, mentalmente, e aí você senta e fica mais 1 hora e meia estudando. Quando você divide em vários períodos do dia, então vamos supor o caso aqui do colega do Horizonte que falou, uma de manhã e uma de noite. Você não precisa desses intervalos, né? Você senta, fica ali 1 hora e meia e depois você sai fazer o que tem que fazer. De noite, quando você volta, você não precisa de mais intervalo, você senta e já fica 1 hora e meia. Então, o intervalo já está embutido aí no teu dia a dia, tá bom? Você pode fazer uma de manhã, de tarde, de noite, aí depende da agenda de cada um, né? Mariana, tem alguma previsão para a área policial na Paraíba? Paraíba, deixa eu ver aqui. Ver. Concurso Polícia Penal está em estudo na Paraíba. E só esse que está em estudo, pelo menos que foi divulgado aí pelos órgãos, né? Estão estudando a realização desse concurso. Horizonte Uniço, de segunda a sábado. Então tá bom, porque aí você está fazendo 3 horas por dia, 6 dias, né? Então, 3 vezes 6, 18 horas, e depois mais um tanto. Ainda precisa aumentar um pouquinho mais, né? O ideal é que você, somando todos os dias, dê algo em torno de 25 horas. Por quê? Porque a nossa trilha ela é montada para uma carga horária de mais ou menos 25 horas por semana. Então, às vezes é um pouquinho menos, às vezes é um pouquinho mais, né? E isso é baseado num tempo médio de estudo dos alunos em geral, né? Então, tem alunos que são mais rápidos, alunos que são mais lentos, né? Mas, em média, você vai ter aí um aluno lendo de 10 a 15 páginas por hora e gastando um sexto disso para fazer a revisão. E aí, o tempo dos exercícios, a gente tenta colocar 1 minuto ali para exercícios de direito, português até um pouquinho mais, dependendo da sua interpretação de texto. E os de exata, aí você põe uns 3 minutos para cada exercício, né? Então, essas são as métricas que a gente tenta colocar quando está montando a trilha. E aí tenta montar todas as tarefas que se encaixam ali próximas de 25 horas. Então, se você tiver uma carga horária de 18 com mais, sei lá, 3 horas, também vai ter, no domingo vai dar 21 horas. Então, vai ficar faltando um pouco, aí você não vai conseguir terminar uma trilha em uma semana, né? Então, o ideal é que você aumente um pouquinho em alguns dias, né, para chegar nessas 25 horas. E essas 25 horas não está incluindo o tempo dessa revisão de 24 horas, que é uma atividade importante, mas não é uma tarefa específica da trilha, né? Mas a gente recomenda que faça, né? Então, você hoje estudou 3 horas de teoria, então amanhã você revisa essas 3 horas de teoria. A revisão vai ser só do que você marcou, por isso você gasta um sexto do tempo que você gastou ali lendo, né? Então, é muito mais rápido. E aí você tem que considerar esse tempo aí também na tua agenda diária. A gente não coloca como uma atividade porque cada um faz as tarefas em dias diferentes, então é difícil a gente colocar, você acabou a tarefa 1, 2, 3, então agora revise e faça a revisão de 24 horas. Pô, mas tem gente que terminou 1, 2, 3, 4, 5 no primeiro dia, ou terminou só uma no primeiro dia, então fica sempre a critério de cada aluno, né? O importante é que ela ocorra 24 horas depois,
que é para manter a curva do aprendizado, né? Para você diminuir o esquecimento do que foi estudado. Tá bom? O que mais? O cache está funcionando? Posso adquirir? Olha, o cache eu acho que tá incluído até na vitalícia também. Aí eu vou deixar o Adriano responder aí, porque é tanta combinações que a gente acaba ficando em branco aqui. Mas está funcionando. Roberto, Polícia Civil do Rio de Janeiro, oficial de cartório e penal. Tem previsão? Não, a Polícia Civil do Rio de Janeiro ela está com o DPM autorizado, né? Com a banca definida, que vai ser o IBAD, isso é PM, é soldado, e fora isso, deixa eu ver, a Polícia Penal do Rio de Janeiro foi solicitado, mas não tem ainda a autorização, foi só a solicitação do concurso. E só. Então, você perguntou aqui que foi de oficial de cartório e penal, ainda não tem previsão. Frank tem uma rotina de trabalho de 12 horas entre sair de casa e retorno. Pretendo me preparar para agente da PF. Como você pode me auxiliar? Então, Frank, aí você precisa ver o que você faz no demais tempo, né? Então, você está falando que 12 horas é sair de casa e até eu retornar para casa, né? Aí você ainda tem outro de 12 horas, já vai ser descontar 8 de sono, ainda tem 4 horas. Aí tem que ver o que você faz nessas 4 horas, né? Você deve gastar aí 1 hora para jantar, tomar banho, esse tipo de coisa, né? Conversar um pouquinho, dá para você estudar as outras 3 horas. Então, vamos tentar fazer isso. E o que você pode fazer é aproveitar esses deslocamentos, esses outros momentos, né? Você não vai conseguir fazer uma atividade de estudo de teoria, você deixa essas aí para quando você está em casa, né? Mas você consegue ler uma lei seca no transporte, você consegue ouvir a lei seca, ou ouvir o cast, conforme o colega falou. Eu, por exemplo, na hora do almoço, eu tinha 1 hora e meia de almoço, né? Eu acabava almoçando em meia hora e eu sentava numa praça perto lá do trabalho e ficava fazendo exercício, né? Ou fazendo alguma revisão. Então, dá para se tentar encaixar durante o teu dia alguma atividade de estudo, mesmo que seja curta, né? Mas que vai ajudar a avançar um pouquinho mais rápido, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui na apresentação. Organizando o material. Então, a gente organizou o tempo, né? Agora vamos ver o material. Então, avalia, você já, de acordo com a monitoria passada, já escolheu qual o concurso que você quer, ou qual é a área que você quer, né? Aí você vai avaliar quais são as matérias que são cobradas nesse concurso. Então, por exemplo, Polícia Civil de São Paulo, essa atividade é um pouco mais fácil, porque o edital costuma ser parecido. Agora, você pode pegar algum concurso que demore muito a sair, né? Aí já é mais difícil, porque normalmente a gente se baseia no último edital. Agora, o último edital foi há 10 anos atrás, aí fica um pouco mais complicado. Aí é mais fácil você ver um concurso similar de outro estado, né? De outra cidade, né? Para tentar se basear. Ou então utiliza as nossas trilhas regulares, né? Que elas têm um escopo mais abrangente, então a tendência é que você estude praticamente tudo que vai cair em qualquer concurso, né? É uma trilha mais longa, né? Porque são mais matérias e cada matéria com mais aulas, né? Você vai estar fazendo uma preparação mais ampla do que provavelmente vai cair no seu edital. Mas enquanto você não tem o edital para focar, né? Ou você não está em um concurso que é mais direcionado, como a Polícia Civil de São Paulo, como a Polícia Federal, né? Aí você precisa atirar para um alvo maior, como é a trilha regular, ok? Verifica qual é a importância de cada matéria e depois você organiza das matérias mais importantes para as menos importantes, tá? É o que a gente faz na trilha. Então, aqui é um exemplo da Polícia Civil da Bahia. Foi o último edital lá deles, né?
Essas foram as disciplinas que foram cobradas e a gente organizou com a maior peso. Qual é o maior peso, né? Eu tinha matérias com 1,2 e tinha matérias com 0,7. Então, eram as específicas e as regulares. Então, essas matérias de cima tinham um peso maior. A arquivologia representava 10 pontos, né? Representava 10,8% do total de pontos do concurso. Administrativo, constitucional, direito penal e legislação extravagante, a mesma coisa. Então, essas 5 matérias aqui era onde eu tinha que estar muito bem. Eu tenho que estar dominando elas, acertando 90% de acerto nas questões para eu ter uma maior chance de aprovação. Depois vem direito processual penal, que tinha um peso bom também, 9%. Mas você vai lá para o final, você vai ver, a igualdade racial era 2% dos pontos. Medicina legal, 3,5%. Legislação geral, 3,5%. Atualidades, 3,5%. Então, às vezes, meu tempo está curto e eu preciso focar. É melhor eu focar na parte de cima dessa tabela do que na parte de baixo, né? Se eu não conseguir estudar nada e eu puder zerar, sei lá, essas 3 últimas matérias, aqui, vamos supor que eu tenha 15 aulas aqui de legislação geral, medicina legal tenha mais umas 8 aulas, de igualdade eu tenha 4 aulas. E eu nem olhei essas aqui, então já são 27 aulas a menos, é um tempo enorme que eu vou gastar. E quanto que eu estou sacrificando? Estou sacrificando 9,1% da prova. É um sacrifício grande, né? Não quer dizer que eu também não vá chutar algumas questões ou acertar algumas coisas porque eu vi em outra matéria, né? Igualdade racial tem muita coisa que está na Constituição, de repente eu consigo responder. Medicina legal, talvez eu tenha visto algo lá nas matérias específicas de penal e por aí vai, né? Você pode arrancar algum ponto, né? Mas essa questão de sacrificar é só para quando você já está no pós-edital e você não tem tempo para fechar o edital. Enquanto a gente está na fase atual, né, sem o edital, a gente tem que tentar ver tudo de tudo, né? É o melhor dos mundos, né? Você chegar no dia de fazer a prova e poder concorrer com 100% dos pontos, tá bom? Mas o importante é só isso, você ter uma noção de prioridade. Eu primeiro preciso fechar essas matérias que estão aqui em cima, porque elas me dão mais pontos, do que essas aqui embaixo, que dão menos pontos, tá bom? Na trilha estratégica, a gente faz uma exceção nas trilhas pré-edital de acordo com a quantidade de aulas, né? Você vai ver ali nas trilhas do Estilo de São Paulo, por exemplo, lembrar de cabeça, né? A legislação extravagante tem 20 aulas e eu tenho que começar ela antes na trilha, porque senão eu vou terminar ela só lá na última trilha, né? Então eu já começo antes para poder dar tempo de fazer o estudo com calma de todas as aulas. Mas a gente sempre está priorizando as matérias mais importantes e de olho também no cronograma por causa das matérias mais longas. Numa trilha pós-edital, a gente dá um jeito nisso, né? A gente vai ver qual é a importância da matéria, vai fazer uma análise estatística de cobrança de cada conteúdo de cada matéria, e aí eu vou ver lá, legislação tem 20 aulas, mas meia dúzia dessas aulas aqui a banca cobra efetivamente, as outras são muito raramente. Então, a gente vai focar nessas 6 e as últimas você vai fazer uma outra atividade mais curta, né? Vou ler um resumo da aula, vou fazer só alguns exercícios, e aí você vai vendo pela correção os pontos mais importantes. A gente vai seguindo alguma estratégia para otimizar o tempo, né? Bom, aí tendo isso em mente, né, você vai começar a montar o teu ciclo de estudo, né? O que eu vou colocar no meu ciclo de estudo? Vou pegar essas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 matérias e colocar no meu estudo, no ciclo de estudo? Não, eu tenho que fazer o que é possível, né? Nunca inicie com todas as disciplinas. Você vai fazer um conjunto reduzido. Então, um aluno que tem 25 horas
líquidas de estudo por semana, a gente recomenda colocar até 6 matérias no ciclo, tá? 6 disciplinas no ciclo. Por quê, né? Porque o ciclo ele gira, né? Como é a ideia, né? Então eu vou estudar português, depois eu passo para informática, depois eu passo para direito constitucional, depois eu vou para raciocínio lógico, depois eu vou para administrativo e volto para português. E fico nesse ciclo até que eu conclua alguma matéria, aí ela vai sair desse ciclo de teoria e outra vai entrar no lugar. Então eu vou estudar o edital todo, mas eu vou encaixando as matérias que ainda não foram vistas conforme for concluindo alguma, né? E a que foi concluída vai entrar num ciclo novo de revisão. E é isso daí que a gente prepara na trilha para vocês, né? Quem está fazendo as trilhas de escrivão regular da Polícia Civil e da Polícia Federal já está fazendo a revisão continuada, que é esse procedimento aí de manutenção do que você estudou, do que você terminou de ver na teoria. Quem está na Polícia Civil de São Paulo está começando agora a fazer essa atividade também, né? Porque agora que a gente está começando a concluir um pouco de matérias para iniciar esse processo. Então, é esse esquema. Por que 5 ou 6, né? Porque a ideia é que você estude e não esqueça o que você estudou. Então, se você for ver a nossa curva de esquecimento, eu li hoje algo, amanhã eu vou lembrar de 10% do que eu li. E como é que eu vou fazer para o meu cérebro saber que aquilo é importante e eu tenho que lembrar dos quase 100%? É através da repetição. Então, no dia seguinte, eu vou fazer a revisão de 24 horas. Aí, o meu grau de manutenção do que eu estudei sobe para quase 100%. No 48 horas depois, eu não vou ter contato. Aí já caiu um pouco a curva. Aí, no quarto dia, eu já tenho que ter contato com aquela matéria de novo para o meu cérebro entender que aquilo é importante, eu tenho que lembrar daquilo, né? Então, aí no quarto dia, no máximo, você já vai ter um contato de novo com aquela matéria. Então, quando você tem um ciclo com 5, 6 disciplinas, isso ocorre, né? Se eu pegar 2 tarefas por dia, como o colega falou, eu vi 2 matérias, depois eu vou ver mais 2, e no terceiro dia eu já voltei vou fazer a última e a primeira. Ou se foram 6 matérias, eu vou fechar as outras 2. E aí o quarto dia eu já volto para a primeira. Então eu mantenho um contato constante. Então, com 6 disciplinas, eu tive um contato com a mesma matéria 3 vezes. Né? O primeiro dia, revisão de 24 horas, e depois no quarto dia. Então, o cérebro vai sabendo que aquilo é importante e ele vai absorver, né? Vai internalizar, vai para a tua memória, para o teu subconsciente, mais conteúdo para você conseguir depois ter um melhor resultado nos exercícios. Se eu colocar 12 matérias de uma vez só, eu vou voltar. Pô, se for 6, foram 4 dias, eu vou voltar daqui a 8 dias na mesma matéria. Então, eu vou ter a menor noção do que eu estudei na semana retrasada, né? Por isso que a gente mantém um ciclo mais curto. Então, não adianta você pegar uma matéria, estudar ela toda, depois a outra, estudar ela toda, a outra, estudar ela toda, porque depois você fica com um tempo muito distante de retorno na matéria. Então, não é bom fazer uma matéria e nem é bom fazer todas as matérias. Faz um conjunto menor de 5, 6 matérias, e aí depois vocês vão ver que os ciclos vão andando em conjunto, né? Eu vou ter um ciclo de matérias que eu estou fazendo teoria, e vou ter um ciclo que eu estou fazendo revisão, depois um ciclo que eu vou estar fazendo um aperfeiçoamento para chegar nos 90%, e aí eles vão andando em paralelo como uma engrenagem. Então, a ideia é ter um intervalo de máximo 3 dias para voltar em uma disciplina. Então, no quarto dia você tem que voltar. E tentar intercalar disciplinas de áreas de humana com áreas de exata. Isso é para você descansar um pouco o seu cérebro, né? Para não fazer a mesma coisa. Se eu pegar, por exemplo, vou ler agora direito penal, uma tarefa de direito penal. Aí, em seguida, vou fazer uma de legislação penal. Então, parece que eu estou estudando a mesma coisa durante 3 horas, né? O ideal é você fazer, vou pegar um de penal, depois eu vejo uma de português, ou raciocínio lógico, ou informática, algum outro assunto para quebrar um pouco, né, a monotonia, né? Você vai ir
chaveia para o... Estava na esquerda, vou completamente para a direita depois eu volto para a esquerda e tento fazer esse zigue-zague. Para alguns editais, isso não é tão fácil, né? Você vai pegar, até mesmo para esse Civil de São Paulo, né? Você tem várias matérias ali que são ligadas à direito, então é difícil, às vezes, você fazer esse chaveamento. Mas tenta, pelo menos, fazer... eu estou em penal, depois eu vou para constitucional, o assunto é um pouco diferente, depois eu volto para a legislação penal, depois eu vou para administrativo, que é um pouco diferente. Tenta quebrar um pouco o tema, né? Bom, aí aqui é um exemplo de tudo que eu falei posto em prática através da trilha estratégica, né? Então, a gente vai quebrando, ó, administrativo, depois vem arquivologia, depois constitucional, depois informática, depois penal, depois raciocínio lógico, legislação extravagante, aí voltou para administrativo, voltou para arquivologia, voltou para constitucional, e está girando, né? O administrativo foi a tarefa 1, né? Aí depois já voltou aqui na tarefa 8. Então, se você faz 2 tarefas por dia, que foi um dia, que foi 2 dias, que foi 3 dias, no quarto dia você já voltou para administrativo. Aqui já é uma trilha um pouco mais pesada, né? A gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matérias no ciclo. Tá? É uma trilha provavelmente de pós-edital, onde você tem que apertar um pouco mais o ritmo, né? Mas, por outro lado, no pós-edital, o aluno dedica um pouco mais de tempo para estudo, né? Então, ele consegue fazer mais do que 2 tarefas por dia. Ok? Então, aqui vem a sequência, o ciclo, uh, a sequência da disciplina, né? Que quantas tarefas você tem daquela disciplina, as páginas que você vai ler, a quantidade de exercícios que você vai resolver e quais são os assuntos que estão sendo estudados. Aqui é uma atividade só de exercício para de SQ, de exercício, de revisão. Aqui eu já fechei a aula 00 de Direito Penal e já estou fazendo uma revisão. Essa aqui é um ponto importante porque eu pego uma aula, né, e divido em tarefas diferentes. Então, esse Direito Penal, a aula 1, não, a aula 00, né, eu dividi na tarefa 5 e depois eu dividi na tarefa... Não, nesse caso aqui nem dividiu, foi direto para a revisão, era uma aula curta. Mas você vai ter algumas matérias que você vai dividir, por exemplo, administrativo, né? A aula 00 teve uma tarefa 1 e depois teve a tarefa 8, e aí na tarefa 16 você volta para fazer uma revisão de toda a aula. Então, eu consegui estudar toda a teoria da aula 00 em 2 tarefas. Não é uma aula tão curta, deve ter aí umas 30, 40 páginas de teoria para estudar. Às vezes tem um pouquinho mais, porque tem matérias que tem muita tabela, muito gráfico, e aí se consegue ter uma quantidade maior de páginas lidas em uma hora, né? Mas, em geral, vai estar em torno disso, né? 15, 20 páginas em cada tarefa. Bom, esse é um planejamento normal, né? Agora, um planejamento no pós-edital. O que tem de diferente, né? Aí tem uma diferença quando você é um aluno iniciante. Então, acabou de sair o edital, eu estou começando, vale a pena? Sempre vale a pena, né? Nem que seja para você ter esse motivador do edital e estudar um pouco mais rápido, né? Mais concentrado, para você avançar rapidamente e estar melhor preparado para um próximo concurso. Todo candidato acaba fazendo vários concursos. É difícil ver um que comecei a estudar agora para a Polícia Civil de São Paulo e fiz o concurso no fim do ano, passei e acabou. É muito raro isso, né? Em geral, você vai fazer 1, 2, 3 concursos e vai ser reprovado. Você não vai ficar, o primeiro você não vai ficar nem com uma discursiva corrigida, ou você vai ficar lá longe, nem foi aprovado. Aí no segundo você já está entre os aprovados, mas ainda está longe das vagas. Aí no terceiro você já, bati na porta, né? Chamaram até o 300, eu fui o 350. Aí você já está vendo que você já está chegando, né? E aí depois você começa a passar, né? E aí passou no primeiro, se quiser continuar, você vai passar no segundo, terceiro, você vai ter outros sucessos, né? Vai ter aqueles casos que você, eu fui o primeiro a não ser chamado, a dose, né?
mas continua que você está muito perto, né? Isso aconteceu comigo, né? Eu fiz para fiscal do trabalho e não entrei por meio ponto, né? Pô, é um nada, era meia questão para entrar, mas mesmo assim tive que continuar estudando e depois você passei para mais alguns concursos. Tá bom? Então, um aluno iniciante vale a pena, sim, como forma de motivação para você estudar mais. O que vai ter de diferente, né? Normalmente, num pós-edital, a gente considera que os alunos já se prepararam antes, né? E já estão mais avançados. Então, muito do conteúdo já foi visto. E aí você vai ter muitas tarefas que são só a revisão. Ah, pô, direito administrativo, você já deve ter estudado tudo, você vai só revisar. Constitucional, já viu tudo. Ah, apareceu uma matéria nova aqui que não costuma, então vamos estudar ela toda, com destaque para os assuntos que são mais cobrados, né? Mas a maioria das tarefas vão ser de revisão e de exercícios. E aí, o que o aluno vai fazer? Vai substituir essas tarefas de revisão por estudo de teoria, como se fosse um pré-edital, né? Não adianta ser uma revisão da aula zero de administrativo, porque eu nunca vi, então eu vou estudar ela como a primeira vez, né? E de fato é. Eu não vou conseguir fechar dentro do tempo do edital, mas eu pelo menos vou fazer uma boa preparação para os concursos que ainda estão por vir. Tá bom? Agora, um aluno avançado, aí já é uma outra pegada. O mais importante é ele saber exatamente em que ponto que ele está, saber em cada matéria qual é o nível de acertos dele. Então, se você for ver a planilha de acompanhamento que a gente disponibiliza, você vai ver que tem uma abinha para cada disciplina e lá você tem o conteúdo de cada aula do curso. Então, sei lá, administrativo eu tenho 15 aulas, condicional eu tenho 12 aulas, raciocínio lógico eu tenho 8 aulas, e aí qual é o conteúdo de cada aula. E aí eu tenho lá um conjunto de colunas que vão ser revisões. Quanto tempo que eu gastei para revisar cada uma dessas aulas. Exercícios. Então, para cada aula, eu fiz 30 exercícios, acertei 25. Na aula zero, fiz 30 exercícios da aula um, acertei 20. Aula 2 eu fiz 30, acertei 29. Então, você consegue saber qual é o teu percentual de acerto em cada assunto de cada matéria, né? E aí você vai ver, para administrativo no geral eu acerto 80%. Constitucional eu acerto 90%. Penal eu acerto 93%. E aí você vai conseguir ter um bom mapeamento de quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, aonde que você tem que melhorar. E aí, no pós-edital, você vai saber qual matéria é mais importante, de acordo com o edital, e aí você vai ver, penal é super importante. Então, eu vou lá em penal e vejo, eu estou acertando 80%, nessas aulas aqui eu estou bem, nessas aqui eu estou mais fraco. Então, vou me dedicar aqui a essas mais fracas para melhorar o meu percentual de acerto geral da disciplina. Em alguns casos, você vai comparar com as estatísticas de cobrança da banca. Eu não estou muito bem na aula 7, mas a banca costuma cobrar 1% das vezes esse assunto. Então, não é uma aula que eu tenho que gastar tempo para melhorar o meu percentual de acerto. Mantém do jeito que está. Mas essa aula aqui que eu estou acertando 70%, ela é cobrada em 10% das questões. Então, nesse caso aqui, eu tenho que melhorar. A chance de ter uma questão desse assunto é grande, né? Vamos trabalhar essa matéria, né, para subir de 70% para 90%, que vão ser assuntos das próximas monitorias, né? Como é que você faz para subir esse percentual de acertos. Ok? Então, o importante para o aluno no pós-edital avançado é ele saber o que ele tem que trabalhar. E aí você vai fazer uma distribuição, né, das matérias mais importantes, dentro das mais importantes, o que você precisa estudar, né? Depois você vai ver o que você já alcançou os 90% e organizar essas matérias em bloco, né? Então, vou fazer esse bloco aqui que é mais importante. As matérias mais importantes eu faço 2 tarefas. As menos importantes eu faço uma tarefa. E aí você vai fazendo um ciclo dessa forma para ir trabalhando todas, né? Não adianta fazer
só das matérias mais importantes e deixar as outras ignoradas, né? Porque você tem que andar com o conjunto todo, né? É que nem um equilibrista de pratos, né? Você tem que manter todos os pratinhos lá em cima girando, né? E aí você vai fazer mais revisões e baterias de exercícios para ir aperfeiçoando esses pontos chaves, os pontos mais cobrados pela banca, ok? Por fim, para quando você está agora começando, né, você planejar o seu local de estudo. Tenta eliminar os barulhos do ambiente de estudo. E aí não é uma questão de você estar num ambiente isento completamente de barulho, né? Porque o barulho vai fazer parte do dia a dia lá na prova, né? Você tem que estar um pouco acostumado com algum barulho. É mais aqueles que te tiram a concentração, né? Ah, aquela goteira, o ventilador está batendo na cordinha ali da persiana e fica aquele tec, 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 ou então o ventilador está fazendo tec, tec, tec. É esse tipo de coisa que você tem que ir acertando para não te irritar e desconcentrar. Agora, um barulho ambiente também é bom ter para você ir se acostumando para o dia da prova, né? No dia da prova você pega de tudo, né? Eu, na minha prova da Receita, foi final do Brasileiro, final de algum campeonato, e foi uma queimação de fogos danada aqui em São Paulo. Então, para se concentrar não era muito fácil. Então, você tem que estar habituado a ter algum barulho para se concentrar, né? Manter uma mesa organizada é importante, né? Um ambiente organizado, você tem que ser organizado, né? Mentalmente para as peças irem encaixando, né? E o ambiente acaba sendo uma extensão. Se organize para quando iniciar a tarefa não parar até a sua conclusão. Isso daqui é muito importante, porque para você, que a gente falou lá no começo, eu preciso transformar essas 4 horas líquidas que eu tenho no meu dia, as 4 horas de tudo disponíveis para estudo no meu dia, no máximo de tempo possível líquido. Então você tem que evitar as coisas que vão roubar tempo dessas suas horas de estudo. E aí quais são? Intervalo muito grande, né? Então você tem que cronometrar, você tem que estar com o relógio, tem que estar ali o tempo todo medindo o teu tempo, né? Então, vou fazer 2 tarefas, então cronometra o intervalo. Você vai levantar você tem 5 minutos, então põe lá o temporizador. Você vai no banheiro, vai beber água, anda um pouco e volta e pronto, né? Tem que estar ali com o contador. Porque senão você se distrai no meio do caminho e até você voltar para estudar já foram 20 minutos e aí o tempo vai diminuindo. Eu tenho 4 horas. Eu tiro 20 minutos para isso, já vai atrapalhar um pouco. E eu preciso me concentrar de forma que eu sente e faça a tarefa de ponta a ponta. Então, eu não posso atender telefone, né? O ideal é até que o telefone nem esteja no mesmo ambiente. Eu não posso ver que chegou uma chamada ou uma mensagem, eu tenho que ver a mensagem. Eu não posso lembrar que tenho que ir ao banco falar com o gerente. Se for isso, você anota ali no papel para esse pensamento não ficar recorrente, toda hora voltando na sua mente, porque já está ali escrito para você não esquecer. Você tem que se concentrar de forma que você sentou e aí vai ficar ali 1 hora, 1 hora e meia direto, sem interrupção. Esse é o ideal, né? Para você extrair o máximo de horas líquidas de estudo do tempo que você tem disponível. Então, se programe, né? Beba água antes, vá ao banheiro antes, que quando você sentar, você sabe que só vai se levantar daqui a 1 hora e meia, né? Então, você não vai beber água, não vai ao banheiro nesse meio. Tem muita gente que para, né? Ah, sentei de qualquer jeito. Aí deu 20 minutos, quero beber água. Aí pausa o cronômetro. Aí vai lá, bebe água e volta. Aí, às vezes, foram 10 minutos nessa parada. Aí viu uma mensagem, não, eu vi que é da minha mãe, importante. Aí vai ver, aí fica conversando com ela mais 10 minutos ali, respondendo a mensagem dela. E aí, se você estiver cronometrando, né, você vai ver que se você não tiver essa mentalidade de sentar e resolver toda a tarefa de uma tacada só, você vai gastar, às vezes, 2 horas, 2 horas e meia para fazer uma tarefa de 1 hora e meia. Então, você tem que estar bem policiado sobre isso. Interrupções alongam muito,
pausa de 15 minutos entre tarefas, e aquelas tarefas de teoria que eu falei, né? Você fez a revisão de 24 horas, pode ser só uns 5 minutinhos, porque você não ficou muito tempo sentado. E cronometre sempre o tempo para você ter essa noção real do que está acontecendo. Tá bom? Isso daqui era o último slide. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Frank, eu posso estudar dentro das 3 horas. Tem uma rotina de trabalho de 12 horas. Ah, tá, pode estudar dentro das 3 horas. Então, você pode estudar 3 horas por dia, tá razoável, né? 3 vezes 5, 15, né? Você vai precisar de mais de 10 horas depois. Aí, no sábado, você vai ter que dar um gás maior e talvez estudar um pouquinho no domingo, né? Aí depende também como é que vai ser a sua rotina no sábado. Mas se são 3 horas que você tem durante a semana, é esse o teu tempo, né? Não tem muito milagre, né? Não consegui terminar a trilha numa semana, é a morte? Óbvio que não, né? Você vai gastar um dia a mais, 2 dias a mais, você vai estar atrasado em relação à publicação, não tem muito problema, né? Você vai levar um pouco mais de tempo para fechar, mas enquanto não sai o edital, isso não é nenhum problema, né? Vamos supor que vão ser 6 meses de trilha. Tem gente que vai fechar nos 6 meses e eu vou fechar em 8 meses. Se o edital sair em 1 ano, vai dar no mesmo, né? Obviamente que a pessoa que fechou antes, vai ter mais tempo para ir se aperfeiçoando e você vai ter menos tempo para se aperfeiçoar. Talvez ele chegue no resultado mais rapidamente que você. Mas é muito comum quem tem menos tempo para estudar se concentrar mais, isso que eu acabei de falar, né? E extrair mais produtividade dentro de 3 horas do que uma pessoa que tem 6 horas por dia. É muito comum quem tem muito tempo interromper muito o estudo e ter uma produtividade bem menor, entendeu? Quem trabalha e tem menos tempo acaba tendo essa visão, né, e essa necessidade de extrair o máximo de estudo em pouco tempo. E aí, muitas vezes, acaba até ultrapassando quem tem mais tempo para estudar. Tá bom? Bom, pessoal, essa era a última dúvida. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dê o like aí, ajuda bastante a gente, né? E a gente se encontra no mês que vem para mais um tema dessa saga aí do concurseiro. Uma boa noite para todos, bons estudos.